Quer conhecer um sistema para porta de passagem de excelente qualidade, um excelente custo-benefício e com segurança? Eu sou Vinícius Murilo e começa agora a webséries da Rede Sim. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webséries da Rede Sim. E hoje, galerinha, eu estou falando da Alternativa, sistemas deslizantes para portas. Pessoal, a Alternativa tem centenas, tá, de sistemas para que você use o mais adequado no teu móvel. Gente, tem tanta coisa, tanta novidade, sem falar ainda a linha de perfis, né? No programa de hoje, galera, eu vou falar sobre este carinha aqui, ó, o AL86. Pessoal, esse sistema para porta de passagem e divisão de ambientes é sensacional. Por quê? Primeiramente, porque é um sistema seguro, tem um sistema de antidescarrilamento. O segundo ponto, além da segurança do sistema de antidescarrilamento, é a questão de amortecimento. Então, já pensou você dividir um ambiente, né, com uma porta de passagem e ter a suavidade e segurança num sistema silencioso e ainda ao fechar com aquela suavidade a porta, né? Fala a verdade, é sofisticação para o teu cliente. Pessoal, hoje nós vamos falar do AL86 então, tá ok? Só para a gente entender, eu vou rodar um vídeo aí de apoio e na volta, papel e caneta na mão, que eu vou colocar aí alguns pontos a observar, tá bom? Roda o vídeo! O sistema de correr AL86 já vem pronto para ser instalado e pode ser aplicado em portas suspensas de madeira ou alumínio de até 80 kg. Possui sistema com corpo em Zamac de alta durabilidade e resistência e amortecedor embutido no sistema, tornando a instalação muito mais prática. Este sistema pode ser fixado de duas maneiras, com suporte oculto ou com suporte sobreposto. O suporte oculto deve ser utilizado para portas de alumínio da linha Belluno e Sotile, fornecidos exclusivamente pela Alternativa. Também é possível utilizá-lo em portas de madeira adaptadas com o perfil 3084. O perfil pode ser aplicado sobreposto à porta ou embutido na mesma. Para demais aplicações, utilizar o suporte sobreposto. Ambos os sistemas podem ser utilizados com o trilho 3086, podendo ainda ser combinado com a bandeira de acabamento 5086, tornando o sistema totalmente discreto. Faça a furação de 4,5 mm de diâmetro no trilho. Após a furação, limpe bem o trilho para a eliminação de resíduos que possam prejudicar o funcionamento do sistema. Para montagem com suporte sobreposto, enrosque o parafuso na roldana mantendo uma distância de 5 mm entre as porcas para facilitar o encaixe do suporte. Para montagem com o suporte oculto, apenas enrosque-o no sistema de correr. Insira o sistema de correr no trilho com a roldana auxiliar voltada para a extremidade lateral da porta. Posicione o acionador no trilho utilizando uma chave Allen 2,5. Para casos de aplicação com freio, siga as seguintes medidas. Faça a aplicação do segundo par do sistema no outro lado do trilho. Faça a fixação do trilho. Parafuse as chapas de suporte na porta. Ou utilize o suporte oculto mantendo a face frontal do suporte direcionado para a extremidade da porta. Utilize uma chave Allen no parafuso superior para expandir a chapa metálica e fixar o suporte na porta. O guia inferior da porta deve ser fixado centralizado com o trilho superior. Para portas de alumínio, utilize o guia emborrachado. Para portas de madeira, utilize o guia plástico, sendo necessário fazer a usinagem da porta. Empurre o sistema de correr para o lado do acionador para travá-lo. Encaixe a porta no sistema. Regule a altura da porta.
Para sistemas com suporte sobreposto, gire o parafuso da roldana com chave de boca. No caso de sistemas com suporte oculto, faça o ajuste no parafuso lateral utilizando chave Allen. Alternativa, o acabamento perfeito para o seu móvel. Bem, pessoal, viram aí o vídeo? Maravilhoso, né, pessoal? O pessoal da Alternativa faz uns vídeos de apoio para marcenaria muito legal, né? Complementando esse vídeo de apoio, pessoal, eu vou colocar alguns pontos de observação. O AL86, ele é comercializado em duas versões, que na verdade se transformam em 4. Vou explicar o porquê. Existe o Standard e o Premium. Quando você adquire o AL86 na versão Standard, significa que vai vir uma peça dessa, que é o amortecedor, com o carro frontal, e mais um carrinho deste aqui separado para você colocar na outra extremidade da porta. Um vai numa ponta da porta e o outro carrinho vai na outra, tá ok? O sistema Standard AL86 vai fazer com que a sua porta tenha freio, ela tenha suavidade de amortecimento para um dos lados, ou na abertura ou no fechamento, ok? Esse é o Standard. Se você procura o Premium, aí Vinícius, então temos o Premium, ele vem com duas peças dessa na embalagem, permitindo assim que a sua porta possibilite o freio, o amortecimento, tanto na abertura quanto no fechamento. Mas veja, há limitações. Se você for propiciar para o seu cliente o Premium, então a largura da porta tem que ser acima de 80 centímetros. Lembra que eu falei papel e caneta na mão? Então anota aí. Se você for comprar o AL86 na versão Premium, portas acima de 80 centímetros de largura. Senão você não vai conseguir fazer a instalação desses dois carros aqui, tá ok? Se for na versão Standard, então você vai fazer portas a partir de 70 centímetros, ok? Lembra que eu falei que são duas versões e transformam-se em 4? Por quê? Em ambos os casos, tanto no Premium quanto no Standard, podem ser instalados com um trilho 3086, tá? Que é este trilho aqui que está na minha mão, ele tem uma característica especial. Por quê? Ele é exclusivo do sistema, tá vendo? Ó? Olha lá, o carro ele roda direitinho lá dentro, tá vendo, pessoal? Ele roda direitinho lá dentro, ó. Então ele não sai com o trilho 3086 da Alternativa, tá? Então qual a diferença, Vinícius? Por que ele se transforma então em 4, o Premium e o Standard? É a questão do encaixe na porta. Eu tô aqui com um modelo de alumínio, fazendo aqui uma alusão, né, de uma porta de alumínio, com toda a estrutura da porta de alumínio. Essa parte de cima da porta, tá? Só para vocês terem uma ideia, tanto o Standard quanto um Premium da AL86 podem ser instalados nessas versões, embutido ou sobreposto. Se você for utilizar o sobreposto, então você pode instalar tanto o Premium quanto o Standard no sobreposto, ou o Premium e o Standard com o AL84, que é este carinha aqui embutido no trilho superior. Você tem que fazer uma usinagem ou no perfil de alumínio ou na madeira, no MDF, por exemplo. Por isso que eu falei que são dois modelos que se tornam 4, porque eles podem ser instalados com o suporte superior, tanto embutido quanto sobreposto. Tá claro isso? Legal. Ah, Vinícius, tem alguma dica para dar pra gente em relação a o que é melhor, se é para instalar com a parte superior sobreposta ou de embutir? Gente, eu vou falar, fica a seu critério. Qual é a diferença mesmo? A diferença é que num trilho, né, com o AL84, que é o embutido, a diferença vai ser que o trilho superior ele vai ficar praticamente coladinho na porta. Então esse vão aqui, essa distância aqui, ó, vai ficar praticamente zerada. Não vai ficar zerada, mas ela vai ficar bem encostadinho. Já no suporte sobreposto, esse trilho ele vai ficar um pouco mais distante da porta. Deu para entender? Isso não tem nenhuma limitação técnica, são formas de instalação. Mesmo porque esse trilho superior, ele é acoplado, ele já vem preparado para receber uma capa, que é o AL5086. Você coloca uma capa aqui de cobertura para dar um acabamento perfeito para o seu cliente, tá, pessoal? Então, ó, a dica é,
Primeira coisa, lá no pino guia inferior, no kit vem dois tipos de modelo. O emborrachado que você viu aí no vídeo e aquele de PVC. O emborrachado é para você utilizar em portas com perfil de alumínio, porque ele vai ficar esfregando aqui na parte de baixo. Como ele tem aquela rodinha emborrachada, ele não vai ter aquele barulho de sensação de ficar esfregando no metal, porque a roldana é emborrachada, então vai permitir silêncio ao deslizar o sistema. E aquele outro pino guia, que é de PVC, aí você já pode usar numa porta de MDF, bastando para isso apenas a usinagem, tá ok? Então o pino guia inferior, aquele que tem a rodinha, é para você usar com perfil de alumínio. E aquele que não tem a rodinha emborrachada, é para você usar simplesmente numa porta de MDF, tá ok? Então anotou aí o primeiro ponto em relação aí à largura da porta para os diferentes tipos de sistemas. Então o AL86 na versão Standard, portas acima de 70. No Premium, portas acima de 80. Então não vai chegar lá na casa do cliente, eu vou fazer uma porta de passagem para a senhora de 72 centímetros aqui, ela vai amortecer para os dois lados. Não é verdade. Só vai funcionar isso a partir de 80 centímetros. Entendeu esse tipo de dica? É só para você não cometer nenhum deslize na hora de prometer alguma coisa para o seu cliente em que a ferragem tecnicamente não permite isso, ok? Pessoal, um outro ponto importante também que eu gostaria de deixar registrado é com relação à altura da porta, tá? Procure usar em portas de passagem a regrinha 3:1. Vinícius, o que é esse 3:1? Não está lá no vídeo da alternativa que a gente viu. 3:1 é o seguinte, pessoal. Largura da porta vezes 3 é o limite da sua altura. Vamos fazer um exemplo aqui rápido? Se a sua largura de porta for 70 centímetros, quanto que é 3 vezes 7? Não é 21? Então a altura recomendada da porta de passagem para uma largura de 70 centímetros é 2,10 metros. Aliás, são 2,10 metros, ok? E assim, aplica essa regrinha aí de multiplicar a largura por 3 para estabelecer a altura máxima de porta que você pode oferecer para a porta de passagem, tá ok? Isso vai dar uma melhor estabilidade no deslizamento. Pessoal, outra coisa. O AL86 permite que você divida o ambiente. Não é simplesmente uma porta de passagem. Sim, você tem um vão de passagem onde você quer colocar uma porta lá para acessar ou sair do ambiente. Legal, vai servir perfeitamente, mas ele também tem o trabalho em conjunto. Pessoal, o trabalho em conjunto faz com que a porta seja trabalhado numa forma de mão amiga. Uma porta vai puxando a outra e aí você consegue cobrir vãos maiores dividindo o ambiente. Então o AL86 também possibilita você, por exemplo, fechar um ambiente ou dividir o ambiente, não simplesmente uma porta de passagem. Viu como o AL86 é sensacional? Além dele ser uma ferragem para a porta de passagem, ele também tem o conjunto onde ele vai puxando, o acessório onde ele vai puxando as portas para dividir o ambiente, chamado aí de mão amiga, tá bom? Que é um acessório do AL86. Nós vamos falar ele mais para frente, tá bom, pessoal? Gostou das dicas? Então, inscreve-se no canal, ative o sininho, dê o seu like e fique ligadinho nas próximas webséries da Rede Sim envolvendo a alternativa.